Olá, bem-vindos ao Corte de Papel. Eu estava muito satisfeito por estar fora daquele estúdio com odor estranho e vagas impressões de vibração. Mas é claro, não pude me livrar de uma hedionda sensação de pavor, perigo e anormalidade cósmica quando pensei no lugar onde estava e nas forças com as quais me deparava. A região solitária e selvagem, a encosta negra misteriosamente cheia de florestas, erguendo-se tão perto atrás da casa. Os rastros na estrada, o sussurro doentio e imóvel na escuridão, os cilindros e as máquinas infernais, e acima de tudo, os convites para a tão estranha cirurgia e viagens ainda mais estranhas. Essas coisas, todas muito novas e em tal sucessão frenética, irromperam dentro de mim com uma força cumulativa que minou minha força de vontade e quase destruiu minha força física. Bem-vindos ao Corte de Papel. Quem vos fala é o Jefferson. A obra de hoje é um verdadeiro terror clássico. Ele se inspirou no próprio Edgar Allan Poe, que até já falamos aqui no canal. Agora sobre ele. Ele é estranho, o dono dos monstros, o sonhador das bestas. Ele, H.P. Lovecraft. Nascido em Providence, Rhode Island, em 1890, ele foi um escritor norte-americano de ficção e terror, hoje considerado uma das mais importantes figuras no desenvolvimento dos gêneros de fantasia e ficção científica. Bem, iremos falar sobre o livro Sussurros na Escuridão. Neste conto de terror cósmico, Lovecraft envolve o leitor em uma narrativa rica em detalhes, onde as criaturas siderais habitantes de Yuggoth, o nono planeta do Sistema Solar, invadem uma região em Vermont, fato que é atestado por um morador local, que se comunica com um importante estudioso por meio de cartas. Trata-se de um conto eletrizante de realismo fantástico, com temática de ficção científica e recheado de discussões onde a abordagem principal se dá em relação à existência de outras galáxias e dos seres que nelas habitariam, além de sua nefasta ligação com a raça humana. O leitor anseia pelo fim e não decepciona com a profusão de emoções conflitantes vivenciadas, que combinam tensão, angústia, pavor e desespero, até colocá-lo diante da surpresa final, e o desfecho é simplesmente épico. Neste conto de horror cósmico, basicamente se passa por cartas enviadas e recebidas por nosso protagonista, Albert Wilmarth, um professor de literatura que, muito curioso sobre as montanhas estranhas em Vermont, quer saber pelo que se passa com Ackley. E Ackley explica a ele sobre vultos e seres em frente e por cima de sua casa, o atacando e até matando seus cachorros. E como saber tudo isso por cartas já não bastasse, Ackley acaba por o convidar de repente para o visitar. E mesmo nós, os leitores, nos contorcendo para que ele não vá, mas, infelizmente, como em um verdadeiro filme de terror, ele aceita por tamanha curiosidade. E se parecia ter acontecido coisas estranhas e horríveis até aí, é nessa casa que sua mente irá rodar muitas vezes pelo que irá presenciar nas cartas de Albert Wilmarth. Os livros deste autor sempre são simples e humanamente incríveis, e é por isso mesmo que há tanto horror, pois sentimos que tem algo prestes a acontecer com o protagonista, e como se não bastasse, Lovecraft tende a explicar cada detalhe dos locais em que algo horrível está prestes a acontecer, e a tensão das cenas tende a aumentar muito, não o deixando tirar os olhos das palavras e com os dedos a avançar as páginas. Os monstros nessa história instigam ainda mais o medo, com os detalhes a causar aversão ao leitor, por detalhes sórdidos e nunca que os monstros se revelam por completo, apenas sons atrás da porta e sombras nos cantos dos olhos, e isso instiga receio e ansiedade em sua mente. Para quem já conhece as obras de Lovecraft, essa seria uma obra de terror cósmico, e para quem não conhece, os novatos, recomendo este verdadeiro terror, que irá com toda certeza se apaixonar pelo horror. É uma leitura fácil, e a tradução está atualizada e de fácil entendimento. Pode se encontrar por preços muito abaixo das lojas convencionais em sebos e bibliotecas. O livro em português possui 132 páginas. O único filme baseado na obra é de 2011.
Se chama Um Sussurro nas Trevas. Descobrir que meu guia Noyes era um humano celebrante naquele monstruoso ritual sabático, registrado na gravação do fotógrafo, foi um choque à parte. Embora antes já tivesse sentido uma familiaridade vaga e repelente em sua voz. Outro choque especial veio com minha própria atitude com relação a meu anfitrião. Sempre que fazia uma pausa para analisá-la, por mais que tivesse instintivamente gostado de Ackley pela forma como se revelava com suas correspondências, e agora percebia que ele me inspirava uma repulsa bastante clara. Sua doença deveria ter despertado minha compaixão, mas, ao contrário, ela me dava uma espécie de calafrio. Ele tinha uma aparência tão rígida, inerte e cadavérica, e aquele incessante sussurro era tão odiável e inumano. Ei, apague as luzes. Deixe-me te dizer. As vagas ficam